Oi gente, tudo bom com vocês? Meu nome é Larissa, esse é o podcast Filme da Semana. Como estão todos? Passaram bem a virada? Feliz 2026, vamos lá para esse primeiro episódio do ano. Eu tô gravando ele na sexta, dia 2, pra publicar no sábado, dia 3, então papo recente. E o tema desse episódio é uma grande retrospectiva dos filmes que eu vi em 2025. Eu sei que o título dele provavelmente tá Melhores do Ano, mas antes de chegar nos Melhores do Ano, eu vou dar uma rápida passada em algumas estatísticas e também nos piores do ano, decepção. É que eu não queria fazer um episódio só com isso, porque eu não tenho tantos, assim, pro piores do ano. Porque eu acho que eu escolho muito bem os filmes que eu vejo. Eu acho que o volume maior de filmes medianos e um pouco esquecíveis que eu vejo é muito maior do que os piores do ano. E os filmes clichês que estão na lista de muitas pessoas de piores do ano, eu não vi. Porque eu tenho amor próprio e também porque não é minha profissão assistir filmes. Eu não sou crítica. Eu não tenho esse tempo todo, então eu acabo selecionando um pouco melhor as coisas que eu vejo, também me baseando a repercussão de alguns filmes. Se eu vejo que tá todo mundo falando mal de um filme e a sinopse não me atrai, por que eu vou ver ele? Por exemplo, eu não vi nenhum dos live action de animação que teve. Eu não vi quase nada da Disney Marvel esse ano, não vi a Branca de Neve, não vi Quarteto Fantástico, que eu ouvi até que falar bem, eu até fiquei curiosa pra ver, mas como eu não assino mais a Disney, acabei não vendo. Que mais? Aquele Guerra dos Mundos pavoroso com a Ice Cube. Eu vi tanto desse filme por aí que eu acho que eu já assisti ele inteiro. Meio que vendo as outras pessoas comentando, mas não tenho vontade nenhuma de assistir. Que mais? Não lembro mais. Mas, enfim, esse foi meu ano. Em 2025 eu assisti 106 filmes que são inéditos pra mim. É um número um pouco menor que nos anos anteriores. Desde que eu comecei a organizar, fazer planilha, registrar no Instagram, criar mais conteúdo pro Instagram, eu tenho visto uns 120, 130 filmes por ano. Esse ano eu vi 106, é um pouquinho menos, mas ainda assim eu sei que é acima da média. É acima da minha média pré-pandemia, que eu vi uns 50 por ano no máximo. Então, foi o que deu pra fazer esse ano e eu acho que foi um saldo bem bom. O primeiro filme eu assisti dia 1º de janeiro, que foi o Pearl, do Ty West, com a Mia Goth e tal. Acho um filme muito bom, tá na minha lista de favoritos do ano. E o último filme que eu assisti foi A Melhor Mãe do Mundo, da Ana Moliarte, que eu gostei, mas eu esperava gostar mais, não sei. É um filme que talvez eu não lembre tanto dele daqui a muito tempo. Eu vou falar mais no episódio da semana que vem, onde eu vou entrar um pouco mais em detalhes nos filmes que eu assisti em dezembro, né, no último mês, que tem uma lista bem boa de filmes de dezembro, que eu tava correndo atrás de várias coisas pra fechar a lista e tal. Então, fiquem de olho, vai ser um episódio bom. A minha média de assistidos por mês é 9 filmes, mais ou menos. Eu acho que quem assiste os episódios assistidos deve ter percebido isso, que o valor flutua. Os meses que eu menos assisti filme foi abril e agosto, que eu assisti 6. E daí, em dezembro, eu assisti 13, né? Que foi esse último mês. Por isso que eu falei que o próximo episódio vai estar bem bom. Mas teve meses que eu assisti 11, vários meses que eu vi 11, alguns meses que eu vi 9, 8, enfim, flutuou bastante esse número, mas ficou nessa média aí de 9, 10 por mês. Em questão de país, eu consegui diminuir um pouco o meu consumo de filmes de Hollywood, Estados Unidos, no geral, e acabou que 48% de tudo que eu vi são produções norte-americanas. Ainda é um valor bem grande no gráfico, mas é um pouquinho menos da metade, então que bom. Ao todo, eu assisti filmes de 25 países, em ordem alfabética: Alemanha, Austrália, Brasil, China, Coreia do Sul, Dinamarca, Espanha, Eswatini, Estados Unidos, Finlândia, França, Índia, Inglaterra, Irã, Itália, Japão, Letônia, México, Noruega, Polônia, Portugal, Quênia, Tailândia, Taiwan e Tunísia. Falhei um pouco com o cinema latino. Assisti muita pouca coisa latina, mas eu assisti bastante coisa brasileira, que é o segundo país que eu mais assisti filmes. Assisti 13 filmes nacionais, 8 filmes da Inglaterra, 5 filmes franceses. E aí os outros países eu assisti entre 3 e 1 filme. Entre os streamings que eu assisto, todos esses dados eu tenho porque eu tenho uma planilha, tá, gente? Quando eu vou assistindo o filme, eu vou colocando lá e tem várias colunas que eu vou preenchendo, que aí no final do ano gera esses dados e eu não tenho tanto trabalho porque eu vou preenchendo ela ao longo do ano, isso é bem mais fácil de fazer. O streaming que eu mais assisti filme foi a Mubi. Eu assisti 17 filmes lá. Em segundo lugar, empatados, tem o Prime Video e a HBO Max, com 14 filmes cada. Depois vem o streaming alternativo, ou seja,
São filmes que eu assisti através de vias alternativas, provavelmente da minha coleção particular, do meu HD externo. Depois veio a Netflix com 11, o Telecine com 9 e vários outros streamings com 6 ou menos, né? Eu vi filme no YouTube, eu vi filme no Globoplay, eu vi filme na Filmica, na Sony One, que eu assinei naquele período que eu até registrei aqui no podcast, no streaming gratuito do Mercado Livre, no Sesc Digital, que também é gratuito, no Itaú Cultural Play, que também é gratuito. Algumas coisas eu assisti em mídia física, que eu tenho DVD, e eu fui 6 vezes ao cinema, o que, pra uma pessoa que tem um podcast sobre cinema, eu acho que é um pouco demais, mas também considerando que eu moro no interior e nem tudo que eu quero assistir chega, e quando chega, chega nos horários esdrúxulos, sei lá, né? Fiz o que deu. Fui mais no cinema agora nesse final do ano. Só em dezembro eu fui 2 vezes, o que é muito mais do que no resto do ano. Queria ter ido mais, mas foi o que deu, né? Eu consegui cumprir o desafio dos 52 filmes por mulheres, um desafio que eu faço desde 2022. Consegui, assim, na risca, dia 30 de dezembro, tava assistindo o último filme, que foi A Melhor Mãe do Mundo, pra fechar esse desafio. Então, como eu vi menos filmes que o normal, eu consegui fechar praticamente 50-50 filmes dirigidos por mulheres e filmes dirigidos por homens. E aí tem uma metragem bem interessante, né? Porque metade dos filmes que eu vi são dirigidos por mulheres, mas, tipo, 55% dos filmes que eu vi tem protagonista feminino. O que não significa que, se for dirigido por mulher, que o protagonista vai ser uma mulher. Por exemplo, tem o The Mastermind, da Kelly Reichardt, que o protagonista é um homem. O First Call, também, da Kelly Reichardt, os protagonistas são homens, mas são filmes dirigidos por mulheres. Assim como tem bons filmes dirigidos por homens que têm protagonistas mulheres, como o próprio já citado Pearl, do Ty West, mas eu acho engraçado reparar que eu sempre me volto muito a filmes que têm protagonistas femininos. Foram 57 filmes protagonizados por mulheres, em comparação, 40 são protagonizados por homens, e eu tenho 9 filmes aqui no meu ano que têm um protagonismo misto. O que isso quer dizer é quando geralmente tem um casal ou quando tem 2 amigos que eles têm um nível de protagonista meio parecido. Por exemplo, eu coloquei o Animal Cordial como protagonista misto, por mais que pareça que o personagem do Murilo Benício seja um dos protagonistas, também tem a funcionária dele que aparece bastante, então pra mim os dois são protagonistas. Sabor da Vida também, o filme da Naomi Kawase, tem um homem e uma mulher, que eles não são um casal, mas que eles têm, assim, uma cota muito parecida de protagonismo. Psicose também, porque metade do filme é a moça, que é a protagonista, e depois que acontece a fatídica cena do chuveiro, o protagonismo vira meio que pro Norman Bates, né, mas o Norman Bates só aparece, assim, com 40 minutos de filme, então é difícil falar que ele é o único protagonista dele, apesar de ser a figura mais marcante. Então, foram esses os critérios, mais ou menos, que eu usei pra marcar essa estatística. 2025 foi um ano que eu conheci muitos diretores, 60 filmes são primeiros contatos meus com os diretores, alguns são estreantes, alguns são clássicos que eu finalmente fui ver. Por exemplo, esse ano foi o primeiro ano que eu vi um filme da Kelly Reichardt, da Lina Wendt Miller, do Victor Enrique e vários outros. Eu não fiz nenhuma maratona temática esse ano, então não sei como vão ser as estatísticas do Letterboxd, eu estou com medo de quem vai ser meu ator e meu diretor mais assistido, né? Como eu falei, não fiz nenhuma grande maratona, nenhuma assistida temática, nenhum momento que eu falei, não, eu vou ver tal filme. Teve 2 filmes do Hitchcock que eu vi, assim, eu já conheci o trabalho do diretor, e ele tem muitos filmes, mas eu vi 2 dos principais, que é Um Corpo que Cai e Psicose, os 2 estão lá em cima no ranking dos melhores do ano, porque são 2 filmes incríveis, 2 filmes definidores do gênero, 2 filmes que continuam muito bons de assistir mesmo com 70, 80 anos de idade. E tem uma estatística muito importante, que é se eu chorei ou não assistindo o filme. E esse ano também foi um recorde de menos choro. Foram apenas 14 filmes que me fizeram chorar esse ano. Não sei se isso é bom ou não, mas está aqui nas estatísticas. Dos 106 filmes, 39 tiveram lançamento no Brasil no ano de 2025, mesmo que alguns sejam dos anos anteriores, mas que só chegaram de fato no Brasil esse ano, seja no cinema ou direto no streaming. E aí eu também registro esses filmes pra saber, né, quanto de novidade que eu vejo. Normalmente a minha estatística de novidade é bem baixa, esse ano chegou a ser 30% de tudo que eu vi era novidade. Mas antes de falar dos favoritos, vou falar um pouco das decepções e depois dos piores do ano. Decepção não é
O Pior do Ano não é um filme que eu não gostei, mas é um filme que eu tinha uma expectativa um pouco mais alta. Na hora que eu fui ver, falei, tá, legal, mas eu queria ter gostado mais. Eram filmes que eu tinha uma expectativa de se tornarem possíveis favoritos ou de me impactar muito mais do que me impactaram de fato, mas longe deles serem filmes ruins. Começando por Paddington no Peru, é uma aventura, uma nova aventura do Paddington, não sei como ficou o título em português, mas em inglês é Paddington no Peru, a tradução direta. Novo filme do Paddington, eu gosto muito do ursinho, eu acho que o 1 e o 2 são, assim, obras-primas, o 2 é incrível, é daqueles casos de sequências que são melhores que o filme anterior. E, assim, eu tinha uma expectativa com o filme novo, apesar da temática ser um pouquinho uma visão de europeu sobre a América do Sul. A hora que eu vi a sinopse, eu já falei, vixe, isso aqui pra cair nos lugares comuns é 2 palitos. Trocou o diretor também, não é mais o Paul King, aí eu fiquei um pouco preocupada. E também trocou a Sally Hawkins, ela saiu, entrou uma outra atriz que, beleza, ela é boa, mas ela não é a Sally Hawkins. O filme é fofo, é divertido, tem o espírito do Paddington lá, mas não é tão bom que nem os outros dois. Tem um abismo muito grande de qualidade de diversão entre esse terceiro filme do Paddington e os filmes anteriores. Outro também que me decepcionou um pouquinho é Amores Materialistas, da Celine Song. A Celine teve uma estreia como diretora espetacular com Vidas Passadas. Foi um dos meus melhores filmes de 2022. E daí eu fiquei com expectativas bem altas quando ela foi lançar esse filme, até pelo elenco de peso, por todo o material promocional. Eu já liguei meu radar quando eu vi que o filme estava sendo promovido como uma comédia romântica, porque eu imaginei que ele não seria. E de fato, quando começaram a ter as reações do pessoal um pouquinho revoltado, era porque eles estavam esperando uma comédia romântica e receberam um drama sobre a burocracia das relações modernas e quais são as transações que a gente faz quando a gente se relaciona. Antigamente, casamento era praticamente um contrato, hoje em dia nem tanto, porém meio que é, né? O filme discute essas coisas, que eu acho que são discussões muito legais. Mas eu não gosto muito da protagonista, e não é nem a questão da personagem ser mal escrita, eu acho que a atriz não é muito boa. E aqui vai uma birra minha que eu tenho com a Dakota Johnson um pouquinho. Eu não acho que ela é boa atriz. E eu acho que ela deu uma piorada no filme. Se fosse uma outra atriz um pouco mais carismática. Porque é uma personagem difícil. E eu acho que ela precisava ter um pouco mais de carisma pra gente gostar dela, apesar do jeito que ela é escrita, né? Porque ela é uma personagem complexa. Ela tem as complexidades dela. E pra gente gostar, eu acho que precisava de um pouco mais, não sei. Ou era a intenção da diretora o tempo todo. Mas sei lá, eu fiquei meio assim. Eu defendo esse filme, mas eu achava, sei lá, que ia ser uma coisa diferente. Senhor dos Anéis, A Guerra dos Rohirrim, eu nem sei porque eu tinha expectativa com relação a esse filme, porque nada que vem da franquia Senhor dos Anéis pós Retorno do Rei é lá muito bom. Quer dizer, o primeiro filme do Hobbit é divertido, mas é isso. E aí, quando eu vi que iria ter essa animação, eu falei, nossa, gente, precisa realmente manter essa propriedade intelectual ativa, né? E assim, foi legal. A animação, ela tem seus momentos. Tem seus momentos de beleza, mas ao mesmo tempo tem uns momentos que ela não mostra ação e eu fico. Por que isso tá acontecendo? É uma animação, você pode fazer o que você quiser e a sua resposta a isso é o jeito menos criativo possível. Sei lá, e além da estrutura do filme ser muito, muito parecida com a estrutura das duas torres, né, no que tange ali o reino de Rohan, um pouquinho repetitivo, mas foi divertido. Eu me diverti assistindo. Ele é um pouco longo demais. Eu acho que esse é um grande problema dele. Ele é muito comprido pra uma animação. Tinha uma hora que eu cansei, até porque ele ser um pouco repetitivo em alguns momentos. Ele ter essa coisa muito parecida com as duas torres. E assim, a história do Senhor dos Anéis tá sempre fresca na minha cabeça, porque eu revejo os filmes umas 2 vezes no ano, né? Então, sei lá, se queria refrescar a memória de quem tá assistindo, mas não, pra mim não funcionou tanto. Mesmo assim, não é um filme que eu desgostei, não tá nos piores do ano. Tá naquele limbo de coisas possivelmente esquecíveis, que eu falei que tem vários filmes. Eu não colocaria A Hora do Mal como uma decepção, porque eu não tinha expectativa nenhuma, eu não sou a pessoa do terror, eu não acompanho. Esse filme lançou, eu vi bastante gente falando bem, eu vi bastante gente falando mal, como é super normal na comunidade cinéfila. Eu fui ver e eu achei qualquer coisa. Eu achei um bom episódio de Supernatural, lembram da série? Achei um bom episódio de Sobrenatural, mas como filme foi ok.
e nem fede nem cheira. Sei lá se isso configura decepção ou não. Eu fiquei um pouquinho decepcionada com The Mastermind, daquele Richard. Ele foi um filme que estreou em Cannes, foi elogiado, é uma desconstrução do filme de assalto. Tem o Josh O'Connor, que é um ator que está se destacando assim, nos últimos anos, escolhendo uns projetos bem interessantes. E eu achei chato. Eu achei apenas chato, nem achei ruim. Eu tirei um gostoso cochilo assim na metade dele, mesmo com o jazz estourando, porque eu tava muito entediada. E eu conheço o cinema do Kelly Richard, eu gosto muito de First Call, mas esse aqui pra mim não rolou. E eu fiquei meio triste, porque eu queria que tivesse rolado. Eu vi que tá na lista de favoritos de muita gente, mas comigo acabou não dando muito certo. E aqui, já quase que entrando na lista de piores do ano, tem As Garotas da Sacada, da Noemi Merlant, também é um filme que debutou em Cannes. E assim, já não vi reações extremamente positivas desde aí, mas eu achei a premissa interessante, eu achei as comparações que o pessoal fazia com outros cineastas, assim, de referência interessantes. O começo do filme é muito legal, mas depois ele se perde e aí tá aqui no finalzão da lista, quase que entre os piores. Então vamos começar a falar, né, do que eu não gostei. De todos os 106 filmes que eu assisti, eu diria que tem assim uns 10, 12 que eu realmente não gostei. Então vou falar o top 10 piores, assim, do menos pior até o pior de todos. Então, em 10º lugar, Baby Girl com a Nicole Kidman. Era um filme que tinha uma premissa provocadora, interessante. Ganhou o prêmio de atriz em Veneza. Aí eu assisti e fiquei, o que tá acontecendo, gente? É um filme que ele quer muito ser edgy. Ele quer muito ser provocador, assim, mas ele é meio tímido. Ele poderia ir muito mais longe nas coisas que ele se propõe, então fica nessa coisa, tipo, nossa, ele quer ir muito longe, ele quer polemizar muito, mas aí ele pisa no freio na hora da polêmica. Aí eu fiquei, ou você vai ou você não vai, e acabou ficando aqui entre os piores. E em nono lugar, O Clube das Mulheres de Negócios, da Ana Muliarte. É um filme que tem uma premissa muito interessante, de uma distopia, de um universo, uma realidade alternativa onde as mulheres têm os papéis dos homens na sociedade e vice-versa, mas ele quer fazer uma crítica social muito intensa, assim, e acaba se perdendo, porque ele acaba misturando muitos gêneros também. Ideias boas, a execução, principalmente no final, deixa um pouco a desejar. O que é uma pena, porque o pôster desse filme é muito bonito. É um dos posters mais bonitos aqui nesse fim de lista. Em 8º lugar, The African Desperate. É um filme de 2022, também de uma diretora estreante norte-americana. É um filme extremamente independente, tem cara de TCC. Não duvido que seja o TCC dela, e é justamente sobre uma moça que acabou de apresentar o TCC e enfrenta uma jornada para retornar para sua casa no fim da faculdade. Fala muito da pretensão de estudantes de arte, o que poderia ser interessante, mas acaba sendo um filme de gente pretensiosa conversando usando droga e, ai, sei lá, né? Chega de filme de artista. Em 7º lugar, Reality. É um filme também de uma diretora baseado em fatos reais, de uma moça norte-americana que trabalhava na inteligência e ela foi pega quando ela vazou um negócio do envolvimento russo nas eleições que elegeram o Donald Trump pela primeira vez. E é um filme baseado num pedaço da vida dessa moça, quando ela é pega. É uma coisa muito naturalista, tem a Sydney Sweeney fazendo um personagem sério, mas é extremamente chato. É um filme que ele tem a pretensão de ser imparcial, mas acaba só ficando aquela pessoa que fica em cima do muro sem personalidade. Ainda bem que é curto, tem menos de 1h30, mas é muito chata, é muito bobajada norte-americana. Em 6º lugar, O Cheiro do Ralo, o único filme nacional aqui dos piores do ano, um filme de 2007 com o Selton Mello. Tava na minha lista fazia muito, muito tempo, e eu não tinha ideia de que era sobre o pior homem do mundo. Eu sei que o filme não tá falando que ele é uma pessoa boa, legal, que deve ser imitada, mas ele me irritou tanto que eu não conseguia me importar com mais nada que acontecia, eu só queria que acabasse. E eu achei uma pataquada, assim. Tipo, eu entendo a intenção dele, mas eu achei muito, muito chato. Em 5º lugar, O Brutalista, um filme que venceu alguns Oscars aí. Eu assisti
por causa do Oscar. Se não fosse por causa disso, eu jamais veria um filme de mais de 3 horas sobre um arquiteto. Assim, tipo, tudo bem, arquitetos, tem até amigos que são, mas é aquela coisa da ambição do homem e do legado que ele vai deixar. Um negócio que eu já vi várias vezes no cinema, feitos de jeitos muito melhores, muito mais interessantes, muito mais sucintos, e sem o Adrian Brody. Eu não gosto dele também, não ajuda que ele fez aquele discurso horroroso no Oscar, então tudo que eu vejo desse filme me faz gostar menos dele ainda. Mas teve coisa pior. Em quarto lugar, Emília Pérez, outro filme da temporada de premiações. Falei muito desse filme aqui no começo do ano. Se você for nos episódios do podcast sobre o Oscar, tem vários lá no começo do ano passado. Falei muito desse filme, falei das polêmicas dele, depois do que aconteceu, enfim. E é um filme que ele poderia ter sido um filme esquisito que você vê na MUBI e fala, nossa, que filme esquisito, mas que bom que as pessoas são criativas. Mas com toda a polêmica que veio, com tudo que aconteceu, foi gastando, assim, a vontade que eu tinha com esse filme. Eu acho que ele tem coisas interessantes e tem coisas péssimas também, então ele está aqui nessa parte do ranking. Também porque eu não aguento mais ouvir falar dele, eu não aguento mais falar dele. Chega, vamos deixar Emília Pérez no passado. Em terceiro lugar, Hot Milk, um filme que eu assisti, assim, também no finzinho do ano para bater a cota dos 52 filmes para mulheres. É um lançamento de 2025, uma estreia de uma direção com a Emma Mackey e com a Vicky Krieps sendo um casal. Esperava romance, ganhei nada. Não tem nada nesse filme, não tem substância nenhuma nele. É uma grande amontoado de coisas, de pensamentos e de emoções, todas elas ruins. Em segundo lugar, Holland, um filme de 2025 com Nicole Kidman. Nicole Kidman foi a única atriz que repetiu aqui nessa parte. O que é triste, porque eu acho que foram os dois únicos filmes da Nicole Kidman que eu assisti no ano todo. É uma atriz que eu gosto dela. E ela se envolve em projetos interessantes. E, assim, é legal ver que uma pessoa do calibre dela esteja participando de mais filmes de mulheres, mais filmes menores, assim, que com o nome dela dá uma projeção maior. Mas tem vários filmes que são bem ruins, né? Então, bora. Holland é um desses suspenses de subúrbio que me lembra um pouco aquele Mulheres Perfeitas, que também tem a Nicole Kidman, que eu também não gosto muito. Também me lembra Não Se Preocupe, Querida, que também não é muito bom, mas é muito melhor que Holland. Então é aquele negócio, uma família perfeita do subúrbio, mas que tem alguma coisa escondida. E aí as coisas não são o que parecem, aí tem uns plot twist, mas é muito ruim, porque o filme se leva a sério demais. E ele é muito cafona e muito esquisito pra se levar a sério do jeito que ele se leva, então é bem ruim. E por último, o pior filme que eu assisti em 2025 é O Urso do Pó Branco. É um filme de 2023, da Elizabeth Banks. Ai, eu tô triste que tem muita diretora aqui nesse finzinho de lista. Mas é que aquele negócio que eu falei, né? Como eu acabo selecionando um pouco melhor os filmes que eu assisto, mas eu tenho que ver muitos filmes dirigidos por mulheres pra cumprir meu desafio, acaba sendo proporcional, né? As coisas. Mas enfim, O Urso do Pó Branco é um filme baseado em fatos reais, acreditem você ou não, de um urso que consumiu uma quantidade de cocaína que ele achou num parque estadual e saiu matando geral. É um filme muito caótico, meio slasher, assim, meio engraçado, mas. Ai, sei lá, ele é ruim, ele tem muito personagem, as coisas acontecem e você fica, não é possível que isso tá acontecendo. E aí tem muito personagem, tem muita historinha dos personagens, você só quer ver um urso matando o pessoal e tem as pessoas lá enchendo o saco. É bem ruim, gente, é muito, muito ruim. Agora, os melhores do ano eu vou separar em lançamentos de 2025 e descobertas, que descobertas coloca qualquer filme que teve um lançamento aqui no Brasil anterior a 2025. Então temos tantos clássicos quanto filmes dos últimos anos que eu vi, porque assim, nas minhas estatísticas, os anos que eu mais assisti filme provavelmente são os últimos 3 anos. Porque é o fluxo de coisa que chega no streaming, também filmes que eu tenho interesse de ver que eu não consegui ver antes e tal. Então, no top 10, descobertas. Em 10º lugar, Estômago, filme brasileiro de 2007. Um roteiro muito, muito bom, que faz você se conectar muito com o personagem, que vai ter revelações, assim, surpreendentes. Gostei bastante dele. Em 9º lugar, Tubarão, do Steven Spielberg. É um clássico. Fiquei muito feliz de ver esse clássico. É um filme muito bom, é um suspense, é um filme de paranoia e obsessão incrível, efeitos especiais que
aguentam até hoje, dá pra assistir, dá pra ficar imerso. E dá pra entender o que o filme influenciou, né? Como é um filme muito influente, várias cenas eu já tinha visto em outros lugares que fazem referências a Tubarão. Oitavo lugar, The Watermelon Woman, é um filme de 1996, norte-americano, independente, de uma mulher negra, lésbica, e que ele transita entre vários gêneros. Tem hora que parece que você tá vendo um desses vídeos ensaios no YouTube, mas é uma obra de ficção, mas também tem elementos de comédia romântica, assim como tem elementos de valorização da história e valorização da memória, que é muito bonito, é muito bem feito, é um filme essencial, assim, na história do cinema feminino, na história do cinema lésbico, na história do cinema negro, na história do cinema independente. É um marco, assim, e quem tá na cinefilia deve ter visto esse pôster em algum lugar, vale muito a pena ver. Sétimo lugar, Depois de Horas, do Scorsese, também um clássico, muito influente nesses filmes que se passam à noite e que são muito urgentes, que tem correria, gente gritando. After Hours é meio que o filme primordial desse gênero de filme, desse jeito de fazer cinema. Muito, muito bom. É um dos maiores filmes de terror que eu vi esse ano, porque a história desse filme é um terror pra mim, desse homem que sai à noite pra ter um encontro e ele acaba não conseguindo voltar pra casa e passa por várias provações e várias coisas que vão acontecendo e deixando ele cada vez mais maluco. E no dia seguinte ele tem que trabalhar. Muito, muito bom. Em sexto lugar, Adeus, Minha Concubina, um filme chinês de 1993. Lindo, épico, tem 3 horas, ele vai se passar ao longo de mais de 50 anos e seguir a amizade desses dois amigos, que talvez um tenha um sentimento mais intenso pelo outro, que o outro não vê, e eles são atores, então eles têm que estar o tempo todo fingindo ser outras pessoas, ao longo também de várias mudanças no seu país, que é a China, eles passaram por vários momentos diferentes. Muito bonito, tem esse escopo de algo épico, mas é uma história muito íntima de uma amizade de dois homens. Muito, muito bom. Visualmente espetacular. Em quinto lugar, Tudo o que Imaginamos como Luz. É de 2024, teve um lançamento no Brasil aqui em 2024, então não entra nos lançamentos. É um filme indiano, um pedaço de vida, super contemplativo, dessa história de 3 mulheres que as vidas delas se entrelaçam e elas se ajudam a lidar com a situação que elas estão lidando lá. A cidade é um personagem. É muito bonito. Eu adorei esse filme. Mas ele é bem lentinho, bem contemplativo, do jeitinho que eu gosto, quando é bem feito. Em quarto lugar, Godzilla -1, 2023, um filme japonês sobre o Godzilla, sobre cicatrizes da guerra, sobre trauma, sobre muitas coisas que vão além do bichão, mas tem o bichão e ele é lindo, cenas muito boas, e ele tem uma vibe de filme histórico que depois eu ficava lembrando dele como filme histórico, não como filme de monstro. Muito, muito bom. Em terceiro lugar, Saneamento Básico, o filme nacional, com Fernanda Torres, com Wagner Moura, com um grandíssimo elenco. É uma comédia absurda, que também faz umas críticas sociais sobre o Brasil que são atemporais, sobre burocracia e também sobre o amor ao cinema e como é gostoso você fazer algo, criar, é uma carta de amor à criação e também ao senso de comunidade quando várias pessoas se juntam pra fazer algo pro bem de todo mundo. E sem falar que é uma comédia muito engraçada, tem vários momentos icônicos, é um ícone no nosso cinema. Em segundo lugar, Psicose, do Hitchcock, clássico absoluto, não tinha assistido ainda, vi no cinema com orquestra ao vivo, a melhor experiência possível. É um suspense que ele continua muito bom, tinha coisas dele que eu não sabia, mesmo em todos esses anos desse filme existindo e sendo tão importante, de eu ter visto várias cenas dele em cursos, em vídeos sobre cinema, mesmo assim eu não sabia tudo sobre ele. E incrível, muito bom. Eu gosto muito do cinema do Hitchcock. E isso nos leva ao nosso primeiro lugar de descobertas de 2025, que é Um Corpo que Cai, também do Hitchcock. Agora colorido, né? Que Psicose é em preto e branco. Um Corpo que Cai é colorido e tem cores maravilhosas. Porque, assim, hoje, os filmes, eles estão com umas cores muito cinzentadas, muito sem cor, muito com saturação baixa, com esse filtro realista. Tudo precisa ser muito realista pro pessoal conseguir se identificar com aquilo. E eu não aguento mais filme cinza. E aqui, Um Corpo que Cai é um filme muito colorido, sobre gente maluca. E é um suspense que te deixa, assim, preso o tempo todo pra saber o que acontece. Tem plot twist atrás de plot twist. Metade do filme, o filme muda.
tem um rolê ali que muda completamente a história do filme. E aí ele continua, e é tenso, e é legal, e é muito colorido. Tem um ótimo uso, assim, da câmera de todo jeito possível. E pra fechar, finalmente, os melhores do ano mesmo, filmes que tiveram o seu lançamento comercial aqui no Brasil em 2025. Então, nessa lista vai ter alguns filmes de 2024, mas que só chegaram aqui em 2025 e eu só assisti em 2025, então coloquei aqui na lista. Em 10º lugar, Frankenstein, do Guilherme Del Toro. É um filme que dividiu opiniões, gerou várias discussões. Eu acho que algumas são válidas, algumas o pessoal dá uma emocionada demais, de falar que o diretor não entendeu o livro e, tipo, as coisas são mais complicadas do que isso. Eu acho que ele entendeu o livro, sim. Algumas coisas talvez tenham falhado na hora de passar pra tela e a gente também não pode esquecer que nem todo o diretor manda, tem muita coisa que os produtores acabam interferindo, né? E ninguém tá imune a isso. Mas enfim, eu gostei bastante do Frankenstein. Eu tenho algumas questões, eu fiz um episódio só disso. Se vocês voltarem umas 4 semanas no podcast, vai ter um episódio só sobre o Frankenstein. Que eu falei bastante do livro, entrei em detalhes de spoilers do livro. Falei do filme, tem uma parte sem spoilers, depois tem uma parte com spoilers, tá tudo sinalizado. Então não vou ficar falando muito mais aqui. Mas eu gostei, tanto que tá aqui, 10º lugar. E em 9º lugar, Memórias de um Caracol. É uma animação australiana do Adam Elliott, que é o mesmo criador de Mary Max, que é um filme que eu gosto muito, muito. Memórias de um Caracol concorreu ao Oscar no ano passado. Ele chegou nos cinemas aqui no meio do ano. E agora só tá disponível em aluguel digital, assim, é um filme difícil de achar, que eu gostei muito, mas é uma animação adulta, tá? Ela trata de vários temas delicados, inclusive morte, luto e suicídio. E é extremamente melancólica, às vezes até melancólica demais, mas ela termina numa nota bonita. O filme tem um otimismo, assim, que me surpreendeu. Porque eu não achava que ia ter isso, porque tudo é muito triste na maior parte do tempo. Mas eu gosto dessas animações diferentes, né? Em 8º lugar, Uma Batalha Após a Outra. É um filme que eu gostei muito de ver no cinema. Foi uma experiência excelente. Conforme eu penso no filme, tem algumas coisinhas que não me agradam tanto, mas tem algumas coisas que me agradam bastante. Então acaba ficando nisso. É claro, é um retrato dos Estados Unidos do nosso tempo. Mas também é um thriller de ação bem legal. Tem algumas coisas que flertam um pouco com a teoria da ferradura de que os dois lados são muito ruins, sendo que um lado literalmente quer prender seres humanos e o outro quer que esses seres humanos sejam soltos, mas aí os métodos que cada um usa talvez não sejam tão diferentes, mas os objetivos que eles têm são, sabe? Então, tem algumas discussões aí que o filme gera, mas eu achei um bom filme. Provavelmente ele vai ganhar o Oscar ano que vem também, quer dizer, esse ano, né? Já estamos em 2026. Mas tá aqui, né? Tá no meu top 10. Em 7º lugar, Zootopia 2. Não esperava que Zootopia estivesse no meu top 10. Quando vi que ia ter continuação, eu fiquei, nossa, continuação de Zootopia. Precisava, não precisava. Eu nem tava afim de ver esse filme, mas aí aconteceu uma situação que minha amiga queria ver. E aí eu tava meio assim, mas tava meio triste. Eu resolvi ir pra me animar. E me animou muito, viu, gente? Melhorou muito meu dia, que tava bem ruim. Tinha acontecido uma coisa que já se resolveu. Tinha tido um problema com o meu carro. Que aí eu fiquei triste porque era véspera de Natal e eu ia precisar levar meu carro no mecânico e ia ficar muito caro. Mas resolvi, ficou caro. Ainda estou triste por causa disso. Mas o carro tá resolvido. E ver Zootopia me fez ficar por 2 horas, assim, imerso nisso, esquecer do meu carro. E eu achei muito divertido. E eu gosto muito dos protagonistas também. Eu tinha esquecido disso. Então, Zootopia é uma animação bem divertida, com uma história original diferente do primeiro. Em 6º lugar, Viva ou Morto, um mistério Knives Out. É o 3º filme da franquia Entre Facas e Segredos, uma franquia que eu gosto muito, mas que o título, por mais que eu acho genial o título do primeiro filme, é um pouco ruim pra evocar as continuações. Os títulos ficam muito grandes. Mas é uma franquia que eu gosto muito e que ela tem muito potencial pra existir infinitamente, porque são filmes independentes, as histórias elas são independentes. O único elemento que tem em comum é o detetive Benoit Blanc, que é interpretado pelo Daniel Craig. Essa é a única coisa, assim, que tem em comum entre os filmes. Acontece algum assassinato,
o detetive aparece e vai investigando com esse núcleo de personagens que tem à volta, onde todo mundo é meio que suspeito. Aqui o contexto é uma pequena comunidade de uma igreja em algum subúrbio lá dos Estados Unidos. Interessantíssimo, tão bom quanto o primeiro, é muito, muito bom. Em quinto lugar, Valor Sentimental, do Joaquim Trier, com Renate Reinsrive, diretor e protagonista também da Pior Pessoa do Mundo, que é um filme muito, muito bom. Um dramão familiar, assim, com pitadas de cinema. Consegui assistir no cinema, ele entrou em cartaz dia 25, né, no Natal. Por algum milagre, chegou aqui em Bauru, só tinha uma sessão 4 horas da tarde, mas como eu estava de recesso, consegui ir. Eu e mais 10 pessoas. É triste ver pouca gente no cinema, mas ao mesmo tempo todo mundo que estava lá estava muito interessado em ver o filme. Por mais que seja um dramão, ele tem 2 cenas muito engraçadas, todo mundo gargalhou, então bom ver que tá todo mundo interessado e também com o conhecimento para entender aquela piada específica. Gostei bastante do filme, provavelmente ele vai ganhar o Oscar de filme internacional. Ele é um dos mais fortes na corrida nesse momento. E ele vai ser indicado a muita coisa, gente. Inclusive, a Renate Reinsrive é uma das mais fortes da categoria de atuação principal feminina. Vamos ver, eu gostei bastante dela, eu gosto muito dela. E, enfim, um filme muito bom. Em quarto lugar, Superman. Sim, filme de hominho. Eu não aguento mais filme de hominho. Mas esse aqui me surpreendeu, porque ele é bem diferente, ele não tem aquele tom cínico que a Marvel tem. O Super-Homem, ele tem um coração também do mundo, ele quer ajudar o mundo. E por mais que eu não goste tanto desse tipo de personagem, o cenário que a gente tá vivendo é tão cheio de gente que não fala de sentimento e de que faz piada com qualquer coisa que possa parecer, assim, uma declaração, um momento de vulnerabilidade, que vê um personagem que realmente acredita nessas coisas que ele fala e que tem esses momentos de vulnerabilidade é refrescante, por assim dizer. E todos os personagens desse filme são bem legais. Eu adorei a Lois Lane, gostei muito da química dela com o Super-Homem. É uma aventura legal, tem os reflexos do que está acontecendo no mundo agora. E, enfim, gostei bastante. Em terceiro lugar, Pecadores, do Ryan Coogler, um filme com Michael B. Jordan interpretando 2 personagens, sempre bom. Ele transita entre gêneros, mas ele primariamente é um terror, ele vai ter vampiros. E os vampiros claramente são uma metáfora, mas não é a pior parte do filme, por mais que pareça que é a pior parte, porque são eles que causam um banho de sangue. Tem uma parte final que é ainda mais assustadora e ainda mais enraizada na realidade, que é o verdadeiro terror desse filme. Ele fala muito sobre memória, sobre herança e sobre várias coisas. É bem legal, bem interessante, muito bem dirigido e um dos melhores do ano. Em segundo lugar, Flow, a animação do gatinho. É linda, consegue falar muita coisa sem dizer uma palavra. É desse gatinho que ele tá vivendo de boa na casa dele, até que tem uma grande inundação e ele precisa trabalhar junto com outros animais para que todos eles sobrevivam. E todos eles se comunicam através de barulhos de animais e com olhares, e a gente consegue entender tudo o que tá acontecendo. Muito bom, muito emocionante. E se você não viu esse filme até agora porque você tem medo que o gato morra e você sofra, fica o aviso de spoiler que o gato não morre no final. Então assistam esse filme. E em primeiríssimo lugar, O Agente Secreto, do Kleber Mendonça Filho. Nosso filme nacional que tá aí na corrida dessa temporada de premiações. Não que isso meça a qualidade do filme ou não, mas eu gostei muito desse filme. É um filme muito interessante, é o meu favorito na filmografia do Kleber. É um filme muito brasileiro, que ele mescla assim, muitos elementos da nossa cultura, muitos elementos da coisa da América Latina. Ele brinca muito com o realismo fantástico, mas ele também fala de coisas muito sérias. Ele tem um pé no chão, mas tem umas coisas aleatórias que acontecem que é muito bom. Tem essa ambientação que é incrível. O Kleber, ele é cinéfilo e dá pra perceber que ele tem muita referência, que o filme tem várias referências, mas tudo isso feito de um jeito muito original. O resultado é um filme muito original, muito bom. Tem um episódio do podcast só sobre o Agente Secreto e também sobre conceitos de realismo fantástico. Algumas semanas atrás eu falei lá por quase 1 hora, então não vou ficar me estendendo demais aqui, mas foi um filme que eu gostei muito. Eu entendo que ele seja um pouco divisivo, principalmente no final dele, mas eu acho que isso que faz ele ser ainda mais interessante e faz a gente ficar falando sobre ele e discutindo e conversando e trocando figurinhas sobre o que cada um acha, porque não tem uma resposta certa. E, enfim,
Gostei bastante. Esses foram os melhores e piores do meu ano. No geral, 2025 foi um ano bom pra mim enquanto pessoa. Não foi dos melhores, mas também tá longe de ser um dos piores. Em questão de filme, eu acho que eu selecionei bem os filmes que eu vejo. Em questão de lançamento, eu filtrei muita coisa também. Então, os filmes que eu vi, eu gostei de quase todos, mas eu também evitei muito ver filmes só porque era o assunto, só porque tava todo mundo falando, só porque era o negócio do momento. Teve vários filmes assim que eu vi que não me atraíram, e aí eu vi o pessoal falando que não era tão bom, então eu deixava de ver. Então, com isso, eu consegui ver vários filmes bons. Quando sair indicações de Oscar e tal, talvez eu fale mais, ai, tal ano tava melhor. Esse ano não sei se foi muito bom, mas é que eu acho que o ano passado também não foi um ano tão bom assim, né? 2024. Pra filmes no geral. Eu sinto que os streamings interferindo demais, assim, na produção, ou no jeito que vai distribuir, ou em como esse filme vai ser montado, acaba prejudicando um pouco algumas coisas. Tanto que os meus filmes favoritos são filmes com mãos de criadores muito pesadas, né? Então, o Ryan Coogler no Pecadores, o Kleber no Agente Secreto, o próprio Paul Thomas Anderson no Uma Batalha Após a Outra. Você vê que tem muita marca deles pra criar uma experiência cinematográfica de verdade, né? Por mais que seja legal de ver em casa, Pecadores eu vi em casa. Mas eu fiquei pensando, nossa, se eu amei ver em casa, imagina ver no cinema como teria sido, né? Então, coisas a se pensar. Mas, no geral, um bom ano. Um bom ano foi. Até em questão de vida pessoal, foi um ano bom. Eu não fui em nenhum velório, então o ano que eu não vou em velórios são anos bons. E é isso, gente. Me sigam lá no Instagram, filme.da.semana. Tem um monte de conteúdo de retrospectiva que tá rolando desde o dia 28, mais ou menos. Eu também tô postando bastante coisa no TikTok, filme da semana, tudo junto. No Blue Sky, de vez em quando eu falo alguma coisinha lá, @lariland. Ou se você quiser falar comigo pelo e-mail, podcastfilmedasemana@gmail.com. Esse e-mail também é uma chave Pix, caso você queira dar uma contribuída ao meu trabalho, me ajudar a pagar o conserto do meu carro, que foi muito caro, ou me pagar um café. Ficarei muito feliz com qualquer valor. E semana que vem estamos de volta, vou falar dos assistidos de dezembro. Já falei várias vezes, esse programa vai ter vários filmes bons, porque eu corri atrás de ver muito lançamento. Então fiquem ligados que vai ser um episódio bom. Esse episódio também acho que ficou um episódio bom. E é isso. Até semana que vem. Fiquem bem. Tchau, tchau.